Perfeito. Iniciando a gravação do segundo bloco desta nossa aula. Ok, Pauline? Sim, tudo tranquilo, que bom. Desta nossa aula do dia 16 de abril, de princípios de gestão, seguindo a nossa conversa sobre as funções do administrador preconizadas lá na teoria neoclássica. Então, falávamos sobre planejamento e agora nós vamos seguir para as outras funções. Aqui está o chat, que registrou nesse momento a presença de todos, aos 24. É uma pena que a gente esteja assim com uma adesão pequena, né? Nós estamos com 50% da turma aqui, praticamente. Sim, mas elas são 24 ou são 18? Para mim aparece 24 eu tenho 24. 24 menos as duas do grupo, né? Que eu estou falando. Do grupo, menos as duas, é aquelas que estão com problema da internet. Então, o pessoal do grupo acho que está aqui. Ah, tu tem duas no WhatsApp? Não. Lembra que duas, a Luana e a Débora, estavam com problema de internet? Sim. Que eu te falei no começo, com mais duas ali dá 26. É 26 que eu tenho no grupo. De repente são esses que eu tenho no grupo, entendeu? Porque eu coloquei o link no grupo. Pois é. Pessoal, rapidinho assim, eu vou perguntar, todos que estão aqui, desses 24 mais as duas, todos estão no grupo de WhatsApp da SEDCLA? Não, vamos fazer o seguinte, para não ter 24 sim, ó, só quem não está se manifesta. Então, Júlia, aqui no chat, tu procura o celular da SEDCLA, que está aqui para cima, e já manda um oi, ó, sou dessa turma e tal. Tá aqui, ó, 99466-1872. Quem não está nesse grupo do WhatsApp ainda, 99466-1872, dá um oi lá para a SEDCLA, já vai ser incluído no grupo do WhatsApp. Nós precisamos melhorar o nosso processo de comunicação. Elisa está entrando na sala agora. Então, deve ter mais alguém aqui que não esteja nesse grupo de WhatsApp. Então, Elisa entrou na sala agora, talvez já esteja me ouvindo. E está ali o grupo, está ali o telefone da SEDCLA. Isto. A Júlia colocou o telefone da SEDCLA. Obrigado, Júlia. Então, vamos lá. Vamos lá. O que eu ia dizer... Não, depois eu explico. Agora, a questão da chamada, depois eu explico. Essa colega que entrou agora, como é o nome dela? Elisa. Isa, isso. Ela não está Tá, no Elisa, grupo, pelo que eu vi. Depois dá um oi para a SEDCLA, no chat aí tem o telefone da SEDCLA, foi repostado agora pela Júlia. Dá um oi para tu participar do grupo de WhatsApp da turma. Muito bem, vamos lá. Então, planejamento. As premissas do planejamento, estabelecer objetivos, desdobrar os objetivos, porque no planejamento a gente tem 3 níveis de planejamento. A gente tem o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional, são 3 níveis. Os planos institucionais, e depois eles vão se desdobrando. Bom, agora vou falar sobre a segunda função da administração, que é a organização. Organização será considerada aqui a função administrativa, parte integrante do processo administrativo. Neste sentido, organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer as relações entre eles e as atribuições de cada um.
trataríamos da organização como a segunda função administrativa e que depende do planejamento, da direção e do controle para formar o processo administrativo, como nós vimos, é um ciclo e de muita interação. Após o planejamento, segue-se a função de organização, que consiste em determinar as atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos planejados, agrupar as atividades em uma estrutura lógica, departamentalização, e designar as atividades às específicas posições e posições e pessoas, cargos e tarefas. A organização pode ser feita em 3 níveis, e estes 3 níveis de organização se dá em função dos 3 níveis que acabei de citar agora do planejamento. Então, nós temos um planejamento a nível global e que dá origem a uma organização no nível global. É a organização que abrange a empresa como um todo. Nós temos um planejamento de nível intermediário que dá origem à organização no nível departamental. É a organização que abrange cada departamento dentro da empresa. E organização e planejamento operacional que dá origem à organização no nível das tarefas, das operações. É a organização que focaliza cada tarefa, atividade ou operação especificamente. Então, aqui tem no quadrinho, né, o nível global de organização, departamental e individual, e as características de cada um deles, ok? A terceira função é a função direção. Então, como diz no slide, a direção constitui a terceira função administrativa e vem logo depois do planejamento e da organização. Definido o planejamento e a organização, resta fazer as coisas andarem e acontecerem. Este é o papel da direção, acionar e dinamizar a empresa. A direção está relacionada com a ação, com o colocar-se em marcha e tem muito a ver com as pessoas. Ela está diretamente relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da empresa. Então, agora eu gostaria, assim, antes de entrar nessa última função da administração, que é o controle, que tem 2 slides, retornar à organização para que a gente possa falar sobre algumas características desta segunda função. Então, planejar é idealizar, é pensar nestes diferentes cenários, como falávamos no bloco anterior. Nos cenários mais otimistas, nos cenários mais pessimistas, num cenário que imaginamos ser o mais realista. E diante destes diferentes cenários, não precisamos ter só 3 cenários, mas pelo menos 3 cenários. Diante destes diferentes cenários, conceber a nossa empresa, imaginar a nossa empresa, desenhar a nossa empresa. E aí partimos para a segunda função, que é a organização. A organização, ela acontece em cima do cenário central, em cima do cenário realista. Vamos, então, constituir a nossa empresa que planejamos no cenário realista. Temos outros cenários e precisamos pensar em tornar o mais flexível possível a nossa organização, no sentido de transformar-se, né, em uma outra estrutura, caso tenhamos esse cenário. No sentido, precisamos pensar a organização da nossa empresa com tal flexibilidade capaz de se ajustar a este outro cenário, se eventualmente acontecer. Ok? Então, organização também pressupõe flexibilidade, mais uma vez. Eu preciso ter capacidade de me ajustar ao inusitado. Né? Então, vejam, trazendo agora, se me permite, Cédicla, o teu exemplo. Uma coisa é a modelagem e tal, das roupas, das peças e tal, que tu tem dentro
né, do teu portfólio, do teu mostruário e tal. Outra coisa é, daqui a pouco, tu produzir máscara. De certa forma, imagina-se que a máscara não seja, talvez, uma confecção, né, muito complicada, talvez, né, muito mais simples do que os modelos que tu tem, que tu lança nas tuas coleções. Mas, de qualquer forma, exige um redesenhar, exige, né, buscar, talvez, matéria-prima que tu não estava acostumada a utilizar, porque vai ser algum outro tipo de tecido, vai ter que fazer um outro molde, vai ter que fazer alguma outra. Então, a capacidade de se ajustar rapidamente às situações que surgem e que são diferentes daquilo que a gente tinha concebido. Mas isso é a organização, né? Como eu vou me organizar? Será que as máquinas que eu tenho são... eu tenho como ajustar elas para esse outro contexto? Será que, né, os meus processos, a minha estrutura e tal, é isso, flexibilidade no sentido de movimentar e ajustar a organização para outras situações. A organização implica também em desenhar a estrutura da empresa, em conceber a estrutura organizacional. Dentro da organização, nós temos o organograma. Quando se fala nessa organização no nível mais elevado, esse nível global, nós estamos falando do organograma, que é a representação gráfica da organização. Vocês já, acho que até na nossa aula já devemos ter falado, vocês já ouviram falar, né? Linguagem de administração, fluxograma, organograma, cronograma. O que é isso? Organograma, representação gráfica da organização. Fluxograma, representação gráfica dos fluxos de determinada atividade. Cronograma, representação gráfica do tempo que determinada tarefa vai ser executada. Então, dentro de uma cronologia, a representação, um cronograma, então vamos colocar num quadro com a cronologia, com as datas, as semanas, os meses, os dias de execução de determinada tarefa. E organograma é a organização, mas através de uma representação gráfica. Toda empresa deve ter o seu organograma. Quando nós estamos iniciando o processo de organização, esta segunda função do administrador, da gestão, organização, nós iniciamos pelo desenho da organização. Como que é a estrutura? Nós vamos ter quais áreas? Como que estas áreas vão se comunicar? Quais são superiores a quais estão no mesmo nível, quais são as relações que existem entre estas diferentes áreas. Então, nós precisamos de uma área financeira, ok? Vamos ter a área financeira, nós vamos ter a área de recursos humanos, nós vamos ter a área operacional, a área fabril, a área de logística, a área comercial, a área do marketing, ok? Estamos criando os departamentos, as áreas, as seções, e vamos desenhando qual é a subordinação de cada uma e tal, né? Qual é a interdependência, a interlocução que existe, desenho de um organograma. Quando a gente está falando de um organograma, de uma organização global, a gente parte disso. Vamos desenhar a nossa empresa. Como que é desenhado isso? A partir do quê? A partir das características da empresa e, claro, do que nós planejamos, né? Do nosso planejamento. Então, estamos constituindo. Quando a gente está constituindo, a gente está, neste ponto, departamentalizando a empresa. Departamentalização é um capítulo desta teoria neoclássica que surge, como já falamos, lá em meados do século passado. Departamentalização tem um capítulo específico e profundo que demonstra quais as diferentes possibilidades de organizar a nossa empresa, de estruturar a nossa empresa.
Eu estava dando um exemplo agora de uma departamentalização por função. Eu elegi a função financeira, um departamento, eu elegi a função comercial, como outro departamento, departamento comercial, eu elegi a função de logística, a função de recursos humanos, a função, estas funções todas, né? Então, isso é uma departamentalização por função. Existem empresas hoje com departamentalização por função? Claro que sim, a grande, né? Praticamente todas as empresas têm a departamentalização por função. Tem o departamento de cobrança, departamento fiscal, departamento contábil, departamento financeiro, departamento comercial, departamento de RH, departamento... Muito bem. Então, a organização, conceber a organização, fazer o organograma, é criar estes departamentos a partir das características do empreendimento, do negócio. Quanto maior o empreendimento, quanto maior a empresa, a tendência é de uma maior departamentalização, que são as especializações por função. Vai ter uma área especialista nas questões jurídicas da empresa, os contratos comerciais, as relações trabalhistas, as relações com os fornecedores, com os clientes, as cobranças judiciais e tal. Então, nós criamos um departamento jurídico, porque a nossa empresa tem, efetivamente, né, um grande número de demandas e de questões contratuais e tal, departamento jurídico. Dependendo da empresa, pode não ser necessário um departamento jurídico, porque não, são questões esporádicas e tal. Aí a gente contrata ali um advogado, um escritório, e passamos a demanda ali para eles, etc., e eles resolvem. Bom, então, isto diz respeito ao tamanho, as características de cada organização. Nós vamos criar as áreas, os departamentos, a partir das características e do tamanho de cada empresa. Mas não é só esta forma. A teoria neoclássica pensa e orienta e instrui outras formas de departamentalizar. Por exemplo, nós podemos departamentalizar uma empresa não só pelas áreas ou por funções, mas também por clientes. Né? Departamentalização por cliente, departamentalização por produto, departamentalização por processo, departamentalização por projeto. Isso são possibilidades. E existem ainda hoje empresas que possuem esse tipo de departamentalização. Por exemplo, vamos pegar já que estamos falando de departamentalização, vamos pegar uma loja de departamentos. Pegar uma loja de departamentos. Vamos pegar uma loja tradicional aqui do varejo, uma grande rede de lojas, as lojas Renner. As lojas Renner, elas têm departamentalização por função, por área. Será que lojas Renner tem o setor de cobrança, tem o setor financeiro, tem o setor comercial, tem o setor logístico? Claro que sim. Mas será que é só esta a forma de departamentalização, de organização das lojas Renner? Não. Lojas Renner tem uma departamentalização por cliente. Ela tem a seção masculina, a seção infantil, a seção esportiva feminina, tal, né? Tem departamentalização por cliente. E quando se diz departamentalização por cliente, significa que existe uma estrutura específica para lidar com os produtos e as questões desta área. Então, departamentalização por cliente significa que nós vamos ter os especialistas que vão tratar da moda masculina, vão fazer as pesquisas de mercado da moda masculina. Então, tem o pessoal do marketing lá, mas na hora de fazer pesquisa de mercado, tem a análise das tendências do mundo feminino, tem a análise das tendências do mundo infantil,
do mundo. Então, tem o comprador, nós temos um comprador que é especialista nesse tipo de produto, tem um comprador que... Então, pode, não significa que tenha, mas pode ter, e muitas lojas têm efetivamente departamentalização por cliente, paralelamente à departamentalização por função. Então, tem a área de compras, mas dentro da área de compras tem os segmentos. Departamentalização por produto, quer dizer, tem a área dos calçados, tem a área da perfumaria, tem a área da... Então, tem também uma divisão desta estrutura organizacional respeitando as características do produto. Então, já é uma terceira forma de departamentalizar. E aí nós temos os especialistas que cuidam dos cosméticos e da perfumaria e tal. Existe uma estrutura em torno disto, paralela à estrutura das funções tradicionais. Tem uma estrutura que vai cuidar das especificidades da questão dos calçados. Tem uma especificidade de determinada área, a área esportiva, a área do fitness, a área do... Enfim. Então, veja, já temos uma departamentalização, uma estrutura organizacional que se dá. Claro que eu estou levando exemplos de empresas maiores que vão tendo essa necessidade de mais recortes, mais desdobramentos, mais segmentos, porque são grandes estruturas. Quanto menor, né, mais a tendência se tem ao enxugamento da estrutura e, por consequência, do número de áreas, de departamentos, até que se chega na unidade menor possível, que é o empreendedor individual, que cuida de tudo, faz praticamente tudo. Mas, na medida que vai se estudando as empresas e se avançando dentro das características que dizem respeito ao tamanho, ao porte de cada uma delas, a gente percebe o quão complexo vai ficando esse processo de organizar ela. E, efetivamente, ali se mostra, então, a presença muito forte da especialização, porque nós precisamos de especialistas que cuidem, que entendam, que saibam das características que dizem respeito aos cosméticos, aos produtos de beleza, à perfumaria, ou à parte dos calçados, etc. Vamos partir para outro segmento, vamos sair da loja de departamento, vamos para a instituição financeira. Talvez alguns de vocês, ou vários de vocês, trabalhem em bancos. A instituição financeira tem departamentalização por área ou por função? Claro que sim. A instituição financeira tem a área comercial, a instituição financeira tem a gerência de recursos humanos, a diretoria de recursos humanos, que cuida lá das questões de pessoal e tal, da folha, e muito mais do que isso, programas e tal, treinamento, desenvolvimento, seleção, recrutamento, etc. Mas tem também a área financeira, tem também, enfim, tem as áreas por função, a área de compras, a área financeira, a área de compras, a área de RH, a área comercial, a área de marketing e tal. Mas tem outras formas de organização além da departamentalização por função? Tem, claro que sim. Quais são as outras formas? Milena chegou. Quais são as outras formas? Departamentalização. Desculpa. Departamentalização por cliente. Será que as instituições financeiras têm esta organização por tipo de cliente? Seguramente. Tem. Os bancos, por exemplo, têm uma estrutura específica que atende os clientes pessoa jurídica. Tem uma estrutura específica que atende os clientes pessoa física. Tem uma estrutura específica que atende os clientes pessoa física classificados em determinado nível, né? Classificam, categorizam esses clientes pessoa física. Cada banco dá uma definição, tem o cliente estilo, tem o cliente prime, tem o cliente... Então, são
São estruturas organizadas que dão que pensam especificamente sobre um tipo de cliente, cliente pessoa jurídica. Nós temos esse pessoal que cuida, nós temos, então, por cliente. Tem por produto, seguramente, os bancos também têm organização por produto, por tipo de produto, financiamento, crédito pessoal, seguros, e aí vai. E aí tem uma estrutura específica. Mas vejam, tem mais formas de departamentalizar, além destas que eu estou trazendo, as funções por área, por cliente, por produto, por processo, né, por projeto, departamentalização geográfica. Significa tudo isso que tem uma estrutura organizada a partir de determinado critério. Se é o critério da departamentalização geográfica, significa que a nossa empresa tem a regional Porto Alegre, ou a regional Sul, ou a regional metropolitana. Ah, então essa regional é a que cuida das agências tais, ou que cuida das lojas tais. Quando a gente está falando de redes de empresas, que tem uma rede de lojas, enfim, ou instituições financeiras, nós estamos também entrando, muitas vezes, na departamentalização geográfica, por região. Então, nós temos o gerente da região sul, nós temos o diretor regionalizamos, e tem uma estrutura, essa gerência não é uma pessoa só, mas é uma estrutura que é montada para cuidar das questões da região metropolitana, ou da região sul, ou do estado e tal. E por que isso é, em algumas circunstâncias, importante? Porque se a gente está falando de uma grande rede de lojas, por exemplo, e daqui a pouco a gente pode estar atuando nestas grandes corporações, a gente tem que compreender que, sim, talvez tenhamos que ter especialistas que conduzam o grupo de empresas localizadas na região Nordeste, porque as características das lojas ou das empresas que estão lá no Nordeste devem ser diferentes das características das lojas daqui do Sul, porque o lançamento da moda, vamos pensar agora de novo nas lojas de roupas, de confecções, de departamentos. O lançamento da moda verão aqui no Sul é um lançamento, ou do inverno especialmente, é um lançamento completamente diferente da linha, né, das coleções que serão lançadas lá nas lojas lá de cima. Se é uma grande rede de lojas, obviamente que tem que ter uma gestão para aquela região diferente da gestão da nossa região. Então, vejam, nós estamos agora classificando a estrutura organizacional a partir de gestão regional. Dentro da gestão regional tem a gestão por clientes. Dentro da gestão regional tem também a gestão por produtos. Dentro da gestão regional tem a estrutura funcional. Então, vejam o quanto nós podemos estruturar de formas diferentes a nossa organização. Isto é organizar a empresa, desenhar a estrutura organizacional, criar o organograma dentro dessa concepção macro. Mas depois, organizar não fica só nesse desenho das grandes estruturas e dos grandes departamentos. Nós temos, como vimos, o planejamento estratégico, tático e operacional. E nós estamos organizando estrategicamente a nossa empresa, pensando na regionalidade, pensando nas áreas, nas funções, pensando no tipo de cliente e tal, mas nós temos que também organizar estas estruturas intermediárias e organizar a empresa também para o dia a dia, para o operacional. Então, até chegar lá no operacional, no momento em que as coisas acontecem. E eu planejei,
assim como o meu planejamento partiu das grandes estratégias, olha, em 2025 nós queremos ser a empresa líder do mercado em toda a região do sul do Brasil. Isso é uma estratégia de longo prazo. Nós queremos, em 2023, nós queremos ser a marca top of mind desse segmento até 2022. Isso é uma grande estratégia. Mas para nós chegarmos a atingir este ponto futuro, macro, nós precisamos ter ações que vão iniciar amanhã, que vão iniciar daqui a pouco. Então, o meu planejamento parte do ideal futuro e vai sendo desmembrado até chegar, bom, para chegarmos lá, então, o primeiro passo tem que ser dado. E esse primeiro passo nós temos que produzir isso, temos que fazer isso, os equipamentos, as máquinas, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, as pessoas e tal, como é que nós vamos organizar, a função organizar, a nossa operação cotidiana para chegar naquilo lá. Então, eu estou organizando a minha empresa em toda a sua estrutura e organizando também os recursos que eu tenho e as pessoas de tal forma que me permita atingir os objetivos de longo prazo. Se o planejamento ele é construído em 3 níveis, macro, intermediário e operacional, a organização também precisa seguir ou ser desenvolvida nestes 3 níveis. Isto é organização, ok? Eu falei ainda em processos e projeto, e não dei exemplos, mas agora, pensando assim, ó, no complexo automotivo aqui de Gravataí, da GM, não sei se alguém trabalha ali, mas nesse complexo automotivo nós temos ali isso, a Bárbara se manifestou ali quando eu falava e eu acabei não lendo no chat sobre essa questão da regionalidade. Muito bem, Bárbara. O complexo da GM, ele tem uma organização por processo também. Tem os processos bem definidos ali, né? Então, dependendo do que está na linha de produção, tem determinado processo desenhado e tem uma organização toda de acordo com o processo que está sendo. Adriana, para mim também não sei o que é, Adriana, que tu te refere. Não entendi essa tua mensagem. Adriana, se puder esclarecer aí, mas de qualquer forma. E por projeto, nós podemos citar... Não aparecem as mensagens. Não sei. O chat? O chat, não. O chat vai aparecer só a partir do momento que tu entrou. Bom, vamos lá. Quem não está, então, recuperando, quem não está no grupo de WhatsApp, vou repetir agora o número da Cédicla, que é do grupo de WhatsApp, para vocês todos participarem do grupo de WhatsApp, 994-66-1872. Lembrei agora falando de, vou repetir, 994-66-1872. Então, lembrei agora falando de departamentalização por projeto. As empresas de construção civil têm também uma organização por projeto. Então, vão lançar um empreendimento novo, tem toda uma estrutura montada, uma organização, como se fosse uma empresa para aquele empreendimento. Então, vai ter um loteamento, vai ter um grande prédio, vai ter um condomínio, né? Então, isso é constituído uma área, um departamento por projeto. Terminou aquele projeto, bom, vamos ver se vamos realocar as pessoas para algum outro projeto, se vamos desligar e tal. Então, na construção civil, as grandes construtoras, elas têm essa característica de
montar uma estrutura como se fosse uma empresa específica, mas na verdade é um departamento que cuida de determinado empreendimento. Então vejam o quanto, né, essa questão da organização, ela é difícil, ela é complexa, mas precisa ser pensada, porque tudo isso é no sentido de dar lógica, de dar dinamismo, de dar eficiência, de se alcançar melhor resultado. Num primeiro momento, nós podemos ficar pensando que nós estamos, ao invés de tornarmos as estruturas mais enxutas, nós estamos transformando ela, né, em estruturas pesadas, cheias de departamentos e tal, mas não. Isto é exatamente para trazer a especialidade, a especialização de cada profissional, de cada área, e dar, por consequência, uma qualidade maior no serviço, né? Seja no atendimento ao cliente, seja na produção do produto, seja no atendimento, enfim, de alguma forma nós vamos ter pessoas que são especialistas naquilo e têm uma condição melhor de atuar. É uma questão de organização, mas isto nós precisamos ter essa capacidade de olhar até que ponto nós estamos tornando a estrutura muito pesada, muito grande, aumentando os custos, e isso não está se constituindo em uma melhoria nos resultados, ou tornando a empresa mais eficiente, mais ágil, ou não. Nós estamos realmente criando esses departamentos porque é para melhorar a qualidade do serviço. Isso é importante. Termos esse cuidado nestas definições. Então, então eu tenho que criar departamentalização por cliente, por produto, por processo, por projeto, por região. Depende do tipo de negócio, e a gente precisa avaliar se isso vai onerar ou vai efetivamente agilizar e trazer qualidade àquilo que a gente está oferecendo para o público consumidor. Certo? Muito bem. Vamos interromper aqui a gravação para não ficar muito longo, que eu acho que já tem mais uma meia hora. E aí depois eu vou finalizar no terceiro bloco falando só dessa parte final e dando alguns recados. Bem, então, vamos... Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário antes de eu encerrar esse próximo bloco? Silêncio. Silêncio. Estamos com 27 no grupo, na aula. 27 pessoas. É uma melhoradinha. Podemos encerrar, então? Então vamos fazer uma interrupção. Sim.